O amor de Deus e o sacrifício de um coração transformado. Lá no pequeno vilarejo de Luz da Serra, viviam duas irmãs chamadas Ana e Clara. Desde pequenas, foram ensinadas por seus pais que o amor de Deus era maior do que qualquer coisa no mundo. Deus nos ama e perdoa, independente do que fizermos, dizia sempre a mãe delas. Essa lição se tornou a base para como elas enxergavam o mundo. Certa tarde, enquanto brincavam na rua, as meninas viram um homem com roupas esfarrapadas sentado no meio-fio. Ele estava magro, com o olhar perdido, e parecia passar por grandes dificuldades. Movidas pela empatia e pela vontade de ajudar, Ana e Clara correram para casa e pegaram alguns alimentos e uma garrafa de água. Quando estavam prestes a entregar a comida ao homem, uma senhora idosa da vizinhança as parou. "Meninas, não se aproximem dele", alertou a mulher. "Esse mendigo está assim porque Deus está castigando-o pelos pecados do passado. Ele merece o que está passando." Ana e Clara ficaram em silêncio por um momento, mas depois trocaram um olhar decidido. Elas sabiam no fundo de seus corações que aquilo não era verdade. Decidiram ignorar o aviso e se aproximaram do homem com os alimentos. "Olá, senhor. Trouxemos algo para você comer", disse Clara com um sorriso gentil. O homem ergueu os olhos cheios de lágrimas. "Por que estão me ajudando?" perguntou ele com a voz embargada. "Eu não sou digno disso. Sempre fui uma pessoa ruim. Fiz coisas horríveis no passado. Deus me abandonou." Ana, com sua doçura de criança, segurou a mão dele e perguntou: "Mas o senhor se arrepende de tudo que fez?" Ele assentiu, agora chorando abertamente. "Sim, mas não acredito que Deus possa me perdoar." "Deus perdoa todo mundo", disse Clara com convicção. "O amor dele é maior que qualquer pecado. Ele quer que todos saibam que podem recomeçar." Aquelas palavras penetraram o coração do homem como nunca antes. Ele havia passado a vida acreditando que Deus era culpado por suas desgraças, mas agora, pela primeira vez, via a possibilidade de redenção. Ali mesmo, ele fechou os olhos, pediu perdão por seus erros e aceitou o amor de Deus em sua vida. As meninas se despediram com um sorriso, sentindo que haviam feito algo muito importante. A partir daquele dia, o homem começou a mudar sua vida, mesmo enfrentando dificuldades. Ele se tornou conhecido como José da Esperança entre os moradores da cidade, por sua transformação e bondade. Todos que antes o evitavam agora observavam, inspirados, as mudanças em sua conduta. Ele buscava ajudar quem podia e frequentemente lembrava das palavras das duas meninas que haviam plantado em seu coração a certeza de que Deus o amava. O ato de sacrifício, meses depois, em um dia ensolarado de verão, Ana e Clara foram brincar no lago próximo ao vilarejo. Elas haviam ganhado um pequeno barco de madeira e estavam animadas para usá-lo. Enquanto remavam e riam, um vento forte virou o barco. Clara, que não sabia nadar, caiu na água e começou a se afogar. Ana gritou por socorro com toda a força de seus pulmões. "Ajuda! Minha irmã vai se afogar!" José, que passava por ali, ouviu os gritos. Sem pensar duas vezes, correu para o lago. Ele não sabia nadar, mas isso não o impediu de se jogar na água para salvar a menina. Com muito esforço e enfrentando o medo, conseguiu virar o barco e colocar Clara dentro. Entretanto, havia bebido muita água e estava sem forças para voltar à superfície. José se afogou ali mesmo, entregando sua vida para salvar a da criança. Quando Clara se viu salva, chorava desesperadamente ao ver que seu salvador havia desaparecido nas águas. Ana gritava e corria pela margem, tentando encontrar alguma ajuda. Alguns moradores ouviram os gritos e vieram rapidamente. Mas quando retiraram José da água, ele já não respirava. Um legado de amor e perdão a cidade inteira ficou em luto pela perda de José. Mas seu ato de coragem e amor foi lembrado como um exemplo do que significa seguir os ensinamentos de Deus.
Durante o velório, muitas pessoas compartilharam histórias sobre como ele havia mudado suas vidas desde que encontrou a fé. O homem que um dia foi evitado por muitos foi agora homenageado como um herói. Sua história de redenção e sacrifício tocou os corações de todos no vilarejo, inspirando-os a perdoar uns aos outros e a acreditar no poder transformador do amor divino. Ana e Clara nunca esqueceram de José. Elas aprenderam que, mesmo aqueles que erraram muito, podem encontrar redenção através do arrependimento sincero e do amor de Deus. Mais do que isso, elas aprenderam que o maior exemplo de amor é dar a vida pelos outros, como José fez por elas. O pastor da igreja local dedicou um sermão inteiro à memória de José. Ele explicou que o sacrifício de José lembrava o próprio ato de Jesus Cristo, que entregou sua vida por toda a humanidade. José não apenas encontrou redenção, ele viveu o amor de Deus em seu último momento, disse o pastor, emocionado. Com o passar do tempo, a história de José se tornou uma lenda local, ensinada às crianças como um exemplo de fé, coragem e amor. O pequeno vilarejo de Luz da Serra nunca mais foi o mesmo, transformado pela história de um homem que mostrou que o amor de Deus é capaz de mudar até os corações mais endurecidos. A mensagem que Ana e Clara transmitiram a José naquele dia continuava a ecoar entre os moradores. O amor de Deus é maior do que qualquer pecado, e o perdão é a ponte para a transformação.